Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live hoje. Vamos aguardar o Instagram notificar, porque nós temos um bate-papo para lá de especial hoje. Recebemos um convidado muito ilustre, vai ser um prazer ter ele aqui com a gente nesta noite. O assunto para lá de atual, a gente vai falar sobre a psicologia financeira. Já já o Nando já aparece por aí e nós vamos dar esse minutinho inicial para fazer as apresentações, bater um bate-papo e seja bem-vindo. Você está participando do maior programa de reestruturação e expansão empresarial da América Latina e é um prazer ter você aqui novamente comigo. Eu já estou vendo o Nando por aí, já eu já vou acenar e já vou chamá-lo aí. Nando, pode fazer o convite, não vamos perder tempo porque o assunto é extenso e é muito importante. Vamos lá, deixa eu ver se eu chamo o Nando aqui. Estou chamando o Nando ali. Vamos lá, será que foi? É sempre assim, pessoal, é ao vivo, a gente tem que fazer desse jeito. Alô! Opa! Oi, Renan! Nando, que honra ter você aqui, querido! Honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Ótimo bate-papo, fiquei muito contente com o convite, Renan. Poxa, que legal. Pessoal, vamos lá, né? A gente está falando, o Nando é Luiz Fernando Garcia, mas para os amigos é Nando Garcia. O Nando é uma pessoa super experiente, tem muito para contribuir para a gente, tem tratado de pessoas, a psicologia dos maiores empresários do Brasil. Eu já vou falar para você se apresentar, Nando, mas eu não posso deixar de falar. 4 best-seller, projeto na ONU, conta isso para a gente, se apresenta, querido. Primeiro, boa noite a todos, é um carinho estar aqui, Renan, e poder contribuir um pouco com a nossa experiência e com uma coisa que às vezes assusta todo mundo, que é a palavra psicólogo, né? Então, para que o pessoal possa me conhecer um pouco, eu sou administrador de empresas, tenho uma especialização em mercadologia, depois fui me formar em psicologia, depois como psicanalista, que são duas coisas diferentes. Depois eu tirei o notório saber pelo Ministério da Educação e Cultura, eu sou o único notório saber na América Latina de educação empreendedora. Ajudei o ministro Paulo Renato a instalar o empreendedorismo no Brasil, no ensino médio e no ensino técnico. Mas acho que tudo isso, a gente às vezes gasta o currículo e mais assusta as pessoas do que não, mas tenho 7 livros, 2 trabalhos científicos, 4 best-sellers, tive lá no Jô, eu tenho um protocolo de identificação dos sociopatas nas organizações. Fiz a compra, o manejo de cultura da compra do Bradesco com a HSBC, construí uma série de questões que vocês conhecem aí, treinei a Escola de Magistratura da região Sul, formei os desembargadores e num programa extenso de 3 anos. Mas, a grosso modo, acho que é importante entenderem que também sou pai da Manu, pai do Diego, pai do Luca, né? O Luca está com 25, e desde quando o Luca nasceu, esses 25 anos, são mais de 50 mil horas tratando donos de empresa. Ajudei o Deltan a construir a Lava Jato, ajudei o Ministério Público de Contas, sou eu que coordenei o planejamento estratégico nos últimos 3 anos, mas o mais importante desses 2.200 empresários que tratei é o quanto que as emoções e as condições psicológicas atrapalham esses caras a mexer com uma coisa muito importante, que são os números, e conhecendo o trabalho de vocês, é importante que, de alguma forma, eu possa contribuir um pouco com a expertise. Ela começou quando o Paulo Scaff me convidou pela Fiesp, em 2006, onde eu montei o primeiro programa de desenvolvimento comportamental para os donos de negócio. Mas um pouco é isso, mais do que isso, acho que eu fico arrogante, chato. O importante é que eu possa aqui contribuir mais uma vez. Obrigado pelo convite, porque é muito legal estar dividindo um pouco o conhecimento desses anos todos aí. Poxa, que legal. Pessoal,
não precisamos nem falar da vasta experiência. Obrigado pela oportunidade, pela honra de nós participarmos. Como eu falei, o foco do nosso evento é transferência de conhecimento e nós dizemos mais cedo, batemos um papo e falamos. O nosso trabalho só tem valor se nós pudermos mudar a vida das pessoas. Então, cá estamos para transferir esse conhecimento e deixar um pouquinho para os empresários. Nando, você sabe, nós trabalhamos ali no processo da gestão das empresas, né? Esse evento nasce com o nome da reestruturação e da expansão, porque você também cresce dentro da crise. Mas uma coisa que não quer calar. Nós sabemos, nós lidamos com o empresário em momentos difíceis. E nós sabemos que ele é, às vezes, um excelente produtor, ele conhece de máquina, ele conhece muito do seu produto, mas chega uma hora, a hora que ele sai do prumo ali, né? Fica um pouquinho nervoso, ele estraga tudo, ele acaba entregando todo o resultado que ele teve em prol do seu estado emocional. Pô, conta isso pra gente, porque é uma pena, ele faz um puta trabalhão, de repente a gente brinca no interior, ele trupica, né? No estado emocional e coloca tudo a perder. Nando, conta isso pra gente. Eu vou, como eu sou da escola americana, eu vou virar aqui um pouquinho para vocês, que eu vou usar o flip chart, que vocês vão ter uma condição de reter isso melhor, né? A primeira experiência como credenciado da ONU aqui no Brasil, ajudei a formar o programa Empretec das Nações Unidas, que hoje está na mão aqui do Sebrae. Éramos em 5. A primeira coisa que comecei a me dar conta é que os donos de negócio eles têm uma consciência muito grande do que deve ser feito, mas as emoções não permitem eles, de alguma forma, dar cabo. Às vezes é muito início de coisa e pouca acabativa. Isso se dá por 3 coisas que a psicoterapia se orienta, e eu, particularmente, nesses 25 anos, acabei me tornando um especialista nisso. São 3 áreas da vida dele. Isso se chama triângulo da funcionalidade, é um tripé. As relações afetivas, já vou explicar isso aqui, Renan. A saúde mental, que é o conflito do indivíduo com ele mesmo, o conflito interno, que vou explicar onde ele se auto-boicotam e onde o dinheiro, nesse momento, começa a ser um instrumento não da desgraça, mas da grande dificuldade que o indivíduo tem. A saúde psíquica, que também já vou explicar, questões do inconsciente, como o modelo de pai que ele teve, muita aceitação por parte da figura feminina, de 0 a 2 e 2 a 7 anos de idade, é um indivíduo que tem muita autoestima. Então, ele não acha que está errando. Muita rejeição de pai. Então, de 0 a 7 pais que, de alguma forma, não eram muito presentes, ele perde a estratégia. Então, questões relacionadas ao psiquismo, está dando para ver, Renan? Está dando sim, está perfeito, Nando. Manda ver, está ótimo. Tá. E aqui nessa ponta é a prosperidade, que nós vamos falar um pouquinho disso. A grande sacada é que os empresários, o que trazem eles até o momento, não será aquilo que vai levar eles adiante. Então, para um psicanalista, diferente de um psicólogo, como eu disse, eu tenho, dentro de algumas formações, tenho essas 2, a gente vai pensar que as questões da educação da primeira e segunda infância vão fazer com que ele tenha modelos de triângulo. Então, por exemplo, a gente pode ter um triângulo que a gente se lembrava lá, que é o triângulo, esse triângulo tem 2 lados iguais e um diferente. Tem um outro triângulo que é aquele obtuso, que todos os lados estão desajustados ou, de alguma forma, tem lados diferentes com intensidade diferente. E outro que seria o nosso nirvana, o equilíbrio total desse triângulo. Quando a gente analisa psicologicamente as emoções de um empresário em recuperação, lá atrás, quando eu comecei os trabalhos na Fiesp, eu me lembro, o Paulo Scaff disse para mim, a gente precisa fazer a retenção. E o que eles mais querem nos arranjos produtivos locais, nos APLs, é grana, é dinheiro. Então, o que eu preciso é de dinheiro. Mas a gente sabe que, às vezes, você vai para um carro importado, para terminar de reformar a cobertura, eles se perdem, porque essa avidez tem um nome. E, nesse momento, eu me lembro que, quando a gente fazia as entrevistas, no método a gente tem entrevistas com 5 testes e durante 2 horas. Quanto você tira de Prolabore? Aí eles diziam,
Ah, 35. A hora que a gente entrava com auditoria financeira, 4 celulares estavam sendo pagos em nome da empresa, escola, 4 carros, a cobertura da praia, e aí, na realidade, ele tirava 78 mil. Então, muitas vezes, o desajuste das relações afetivas estáveis, a condição dele estabelecer vínculos de confiança, vínculos afetivos, uma esposa, uma namorada, um companheiro, um namorado estável, faz com que uma ponta do triângulo consiga suportar a pressão melhor. A outra ponta é a saúde mental, e aqui a gente encontra megalomania, impulsividades por aquisição, impulsividades sexuais, pressão por falar. Quando eles estão em desajuste, eles não conseguem dar tempo para ouvir, são 3 variáveis da pressão por falar. Taque psíquico, eles têm a mente muito acelerada, então quando você está indo, ele vai e volta, e ele olha o outro, que é um cara que não entende. Ele fala, ia ser muito devagar. Aí, posso continuar, Renan? Posso mostrar o triângulo? É muito legal que a gente já vai se identificando, né, Nando? Isso. Porque esse negócio de ir voltar rápido é com a gente. A gente que é números, pensa muito rápido. Então, é uma aula para a gente também. Vai que a gente está entendendo. Beleza pura. O importante aqui é que na saúde mental o indivíduo tem um conflito dele com ele mesmo. E a gente vai entender conflito para uma pensadora importante dentro da psicanálise. Ela era uma psicanalista culturalista, uma tal de Karen Horney. E ela foi pensar assim, a neurose do indivíduo, o pensamento que fica assediando ele todo o tempo e que leva ao auto-boicote, tem uma relação entre o potencial que ele possui e a realização desse potencial, como se a gente tivesse aqui eu posso, eu consigo, e eu quero chegar aqui. Quanto maior esse distanciamento, maior é o conflito interno, maior será a disfunção num dos pontos. Então, a saúde psíquica visa, quando a gente entra com um programa e utiliza os números para fazer com que ele terapeutize a operação, através dele, a gente tem que tirar as megalomanias. Isso quer dizer o quê? O planejamento de expansão tem que ser comedido e tem que ser de acordo com a fase de empresa que ele está. Nesse momento, quando a gente mexe aqui, naturalmente ele respeita a retidão e a prioridade de investimento. Então, hoje, a gente, em alguns casos, eu trabalho integrado com algumas empresas que entro eu para fazer o trabalho comportamental com os líderes e os liderados e entra a área de finanças para fazer o planejamento. E o pior é que, às vezes, a gente tem que deixar uma gordurinha para ele se encontrar, senão ele entra muito em auto-boicote. E aqui, a questão da prosperidade que eu queria trazer, que é assim, na psicologia da gestão, eu tive durante a pandemia, eu acabei lançando esse livro aqui para orientá-los como melhorar com isso aqui. E eu vendi 70 mil cópias pela Amazon, livros digitais. É inacreditável como eles não têm conhecimento sobre eles. Na prosperidade, a gente costuma dizer que na psicologia da gestão, prosperar é ritmo. Eu posso ter outro tipo de ritmo. Mas é ritmo. Não é voo de galinha. Não é ritmo. O ritmo imprime a prosperidade porque ela é paulatina e consistente. Existem questões na vida de um empresário, quando a gente faz o diagnóstico, e o diagnóstico financeiro já aponta a necessidade da recuperação, se a gente vai avaliar isso através de... Tem técnicas, formas de trabalhar isso, nós vamos ver que aqueles que têm o triângulo que fecha, na metáfora seria, ele pode estar tenso com aspecto de vida, mas o triângulo ainda fecha. Ele pode estar com 2 aspectos de vida tensionados. Então, deixa eu virar aqui para vocês verem o desenho completo. Então, ele tem 2 aspectos que estão em tensão. Como ele pode ter
a vida um pouco mais equilibrada. Esse cara aqui não chega para a recuperação. Então, existe uma pesquisa que a gente estabelece uma correlação entre as disfunções das relações afetivas, o nível de saúde mental, quanto o indivíduo está em conflito com ele, cooperação, e o quanto que traços como megalomania, ataque psíquico, redução da necessidade de sono, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, entre outras, devem ser tratadas antes da gente formatar um modelo de recuperação. Então, quando você me pergunta aonde se mexe no triângulo, nas relações afetivas, saúde mental e psíquica e prosperidade. E, às vezes, isso é uma relação com o filho, por exemplo. Então, eu correspondo, consigo te atender com essa resposta, Renan? Poxa, super! O que você está falando é uma coisa muito legal. A empresa, ela costuma ser espelho dos donos, tá certo? E se Sem nós dúvida. formos tratarmos os aspectos financeiros, econômicos do negócio, mas nós não tratarmos o empresário no Brasil, nós vamos ter uma consequência de empresas com dificuldade. Então, o que você falou, às vezes, Nando, são os gatilhos, né, que startam esses momentos mais difíceis do empresário, né? Como você disse dentro do triângulo, se entendi um pouquinho, ele tem fragilidades na vida, como todos nós temos, né? Desde a criação, os aspectos familiares, muitas das vezes aqueles assuntos que estão muito em alta, que são as crenças, né? Limitantes das famílias, e isso é a prova, porque o empresário ele quer tratar, né, do número, ele quer negociar a dívida, mas ele não olha para dentro do coração dele e fala, cara, como que eu me trato? Porque você falou, se ele não der constância, rotina para o negócio dele, ele vai levar o barco todo com ele. Então, pô, mais do que nunca, super legal. Que bom que eu particularmente consegui entender. Isso é muito bom, porque o pessoal em casa aí, nas empresas, devem estar entendendo. E isso é muito rico. Porque muito mais, né, Nando? Já indo até meio que inserindo a segunda pergunta, que eu acho que ela já está dentro. Poxa, que legal. Eu sei o que tem que fazer. O grande segredo é, as pessoas não sabem onde buscar, né, Nando? Infelizmente, não é sempre acessível a todos esses tipos de especialista, como é teu caso, para todos. Como que faz para as pessoas acessarem? Né? Como as pessoas buscam isso? Porque a pessoa vai muito ali na internet, faz aquela primeira troca de experiência, vê o livro, né? Mas e aí? Como trata? É um programa? Como funciona isso, né? Eu vou te contar um pouco o que é que acontece para corresponder à primeira parte da segunda pergunta. Como é que eles chegam até mim? Primeiro, hoje eu faço um trabalho que eu diria, o cara que faz algo semelhante a mim é o que é De Vries. Ele está lá em Paris, no instituto chamado ICEAD, porque é uma tecnologia que a gente trabalha administração, gestão e a parte psicológica do dono. Esses métodos eu já tenho há quase 25 anos, chama Grupo Dirigido. Eles ficam comigo durante 16 meses, 2 dias por mês de imersão, aonde se faz o pacto de silêncio de verdade. Só que, às vezes, meu setting terapêutico, como você disse, às vezes é requisitado, então a gente tem que escolher alguns personagens e pessoas que vocês conhecem aí do mundo de negócios. Hoje eu tive a felicidade de mexer. O importante, como pode se direcionar um trabalho mais profundo? A gente adquiriu um know-how de trabalhar integrado com algumas empresas que fazem recuperação. Isso funciona num programa chamado Programa de Recuperação de Performance Empresarial, com 2 núcleos, o núcleo financeiro de recuperação e o núcleo comportamental. Desculpa, Renan, só para que vocês possam ver, que é a área de comportamento. Isso aqui é um trabalho muito exclusivo para os fundos e para os empresários em recuperação. Os grupos dirigidos eu já tenho há muito tempo. É entrar lá, manda um recado no meu direct, eu respondo. Dia 10, 11 e 12 da semana que vem eu estou no ao vivo, na Maratona do Triângulo da Funcionalidade. É só clicar lá na bio e se inscrever, é gratuito. Mas o que é importante, Renan? Quando o indivíduo começa a sentir que ele entrou em sofrimento, seja financeiro, seja afetivo, ou seja, de conflitos pessoais,
não sei se eu quero mais isso, não sei se caso vendo minha bicicleta. É aquela crise da identidade, né, Nando? Que o maior Isso, empresário ele tem. E todo mundo se passa na vida, né? isso mesmo. E acontece, curiosamente, para uma área da psicologia chamada área existencialista. Para os existencialistas, as crises se dão de 7 em 7 anos, os septênios. E uma última, que é uma curiosidade pelo meu know-how em recuperação, e agora trabalhando com figura, conhece muito isso, que são 30 anos fazendo isso, que é o Danilo. É importante a gente sacar, o cara ele percebe quando ele está entrando em disfunção. Quando perceber, procurem um psicoterapeuta. A cada 7 anos, e uma curiosidade, por volta dos 40, a gente vai entrar numa última crise existencial que os negócios estão ali, chamado metanoia. É de um pensador chamado Carl Gustav Jung. O Jung, ele postulou que todo mundo ali, metanoia tardia, um pouco depois dos 40, metanoia precoce antes, com duração de aproximadamente 7 anos. Que o cara quer revolucionar e mudar tudo. E, às vezes, ele se perde porque faz um investimento antes da hora na necessidade de encontrar uma nova forma de viver, um novo mix, uma nova fusão, e aqui que vai embora o previsionamento do investimento. Então, quando eles notarem esse sentimento, para responder a tua pergunta, uma coisa são os trabalhos de especialistas, muito voltados a essa área, que às vezes é difícil. Agora, imagine que a gente possa, como missão, e você disse uma coisa importante, qualificar as recuperadoras, os fundos, para terem um conhecimento comportamental do que iniciar fazendo. Porque tem muito material nessa área que precisa ser orientado, direcionado e etc. Mas, porém, um indivíduo que começa a sentir crises de relacionamento afetivo, crises na prosperidade da operação, o importante, a saúde mental, os níveis da tomada de decisão, que são, não sei se é isso ou aquilo, a gente chama de ambivalência, que são de 3 tipos, começou a ficar muito alto, ele começa a ficar muito tenso, muito ansioso. E é nesse momento que um psicoterapeuta pode ajudar a funcionalizar o triângulo. Isso aqui ajuda um monte os trabalhos de recuperação. Então, se eu fosse dar um toque para os consultores de recuperação ou os próprios fundos, organizar psicologicamente o indivíduo antes da intervenção faz com que ele tenha mais flow, mais tranquilidade, inclusive para as intervenções. E isso acontece quando se acompanha com um psi. Então, um toque para o empresário que está nos ouvindo. Sentiu, não vai atrás de coaching. Mentoring é uma coisa, coaching é outra. Vão atrás de psicoterapeuta. Você já, olha, eu conheci um indivíduo que foi tratado, peguem referência e vão. Porque tem uma máxima, falar alivia as dores emocionais. Esse é o segredo da confissão na Católica Apostólica Romana. O simples fato da gente falar já organiza o cara. Às vezes eu pego pessoas grandes, vocês conhecem, eles bagunçam tudo, tá tudo junto, porque o cérebro, as sinapses não são controláveis, ele mistura tudo. E o que a gente nota? Quando a gente discrimina o problema, então tá, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. O fato dele falar e você organizar, ele já faz assim. Então, busquem um suporte terapêutico que pode ajudar muito, correspondendo à variável da segunda pergunta, que é como a gente pode acessar. Primeiro, a autopercepção, depois a busca e depois a recuperação. Isso auxilia, tanto porque, eu acho que você sabe, né, Renan? Às vezes põe dinheiro, faz o planejamento, devolve, mas a empresa quebra. É porque o cara não se preparou o suficiente emocionalmente para corresponder a algo que é a grande frase. O que nos traz até aqui não vai ser mais o que nos leva daqui para frente.
Então, a sacada é a psicologia, e acho que por isso tu teve a inteligência de nos chamar para poder contribuir com tudo isso, né? A área psi hoje é determinante mesmo, né? Poxa, olha aí, pessoal, inteligência emocional, né? Psicológica. Pessoal, uma coisa que é muito importante, né, que você falou, que eu acho que me agrada muito, né? Nós vamos para um processo de reestruturar. Nós temos que reestruturar a vida do empresário, botar a cabeça dele no lugar. Porque ele se boicota, né, Nando? O que me parece que você está falando é isso. Você vai lá, bota o dinheiro, negocia a dívida, mas se ele não tratar... Desculpa, eu falei isso até numa outra live. Não adianta dar magnopirol para câncer, tem que fazer a cirurgia. Vamos tratar o negócio. Vem cá, Nando, vem aqui, vamos entender. Porque a gente tem que lembrar, né, Nando, que as coisas não ficam ruins por um aspecto. E isso pode já estar vindo da vida dele, desses tropeços e dessas coisas que o auto-incomodam e vem trazendo a empresa para isso. Porque assim, vamos lá, recuperamos. Mas se ele não tratar, mas ele vai fazer de novo igual. Vai voltar a ter necessidade, né, de uma nova ajuda. Então, poxa, super legal. Eu acho que a interpretação é muito válida. Não é todo dia que a gente tem acesso a essas informações, são muito ricas. E, poxa, olha como é um ponto de vista, pessoal que está em casa aí, diferente de como você pode avaliar. Pô, nós sabemos agora como buscar. Poxa, que legal a importância do, né, do profissional especialista aí, né, psicoterapeuta, tá certo? Não é isso? Isso mesmo. Na tua vida. Pô, que legal. Nando, olha, super rico esse bate-papo nosso. Antes a gente pudesse sempre ter, né, a oportunidade de fazer vários e vários bate-papos desses. Nando, indo aqui agora já, meio que as nossas lives são curtas, indo para uma base, não um encerramento, mas uma coisa que é muito importante, eu tenho feito em todas as lives, que é aquela pergunta de $1 milhão. Né? E nós temos uma dica para dar para o empresário brasileiro. Voltar da tua área, é uma pergunta agora pessoal, é para o Nando. Nando, amigo, qual a dica que o Nando deixa para o empresário brasileiro? Eu acho que é difícil alguém em recuperação entender isso como uma realidade, mas 1/3 dos dividendos reinvestimento na operação, 1/3 dos dividendos distribuição pela participação societária, prolabora igual para todos, desde que se cumpra o expediente, mas se eu tenho um sócio de 80%, outro de 20%, 1/3 do que foi de lucratividade da operação no ano, distribui 80 para um, 20 para outro. E 1/3 coringa, que às vezes é uma oportunidade da compra de uma máquina antecipada, ou vá um estoque estratégico, ou muitas vezes comprar 2 terrenos para cada um dos sócios. Mas o importante, se eu fosse responder, as pessoas que tocam operações acima da fase adolescente, a partir do 7º ano, com um quadro de sintomas específicos. Nando, cortou seu som um pouquinho. Voltou. Está me ouvindo? Voltou agora, tá. Nando, vamos lá. Tá, aqui entrou uma ligação aqui. O que é importante só para entenderem? Os sintomas de excesso de reunião, as primeiras brigas internas, nós contra eles, administração ioiô, eu delego, não tem quem saiba fazer como eu, volta. Inconstância de faturamento e meta, inconstância de reforçamento, são um quadro de sintomas da adolescência. Então, eles têm que aprender a trabalhar 1/3, 1/3, 1/3. Eu queria fechar já te falando um pouco dessa... Eu gosto muito de ver os filmes da Marvel, porque o Stan Lee, o senhorzinho, né, que todos ou poucos conheceram, morreu ano passado, ele era analisado. E ele põe em cada filme um aspecto psicológico. E tem um, que é o Shang-Chi, que é o penúltimo, que lá na frente vai rolar uma batalha, ele tem uma amiguinha que é de TDAH. Aí a chefe dos arqueiros vira para ela e fala assim, olha, você vai ter que aprender a fazer alguma coisa. Vamos lá no arco e flecha. Mas eu nunca consegui mirar em nada. Eu nunca consegui acertar nada. E ela solta uma que é típica do Stan Lee nos filmes. Se você não mirar em nenhum lugar você vai acertar. Então, 1/3, 1/3, 1/3, para mim, é a dica de $1 milhão para os empresários acima da fase da adolescência.
Olha aí, pessoal, poxa, que rico, que coisa. Você vê que as coisas não precisam ser geniais, né, Nando? Elas precisam ter disciplina, precisam ter constância, precisa ter orientação. Como a gente fala, né, o grande segredo do mundo agora é como a gente vai lidar com as pessoas. A gente tem falado, né, dentro desse processo da reestruturação, e vamos falar abertamente, né, Nando? O processo de reestruturação é arrumar uma casa bagunçada, é uma coisa de crise. Né? E todo mundo acha que a crise não tem a ver somente com dinheiro, e não é. A empresa pode ser capitalizada, mas ter uma crise societária. A empresa pode ter, né, capital, mas ela pode ter uma crise de gestão e uma série de outras crises que uma hora se transformará numa crise financeira. Né? Sem uma dúvida. Crise que pode ser até irreversível para o negócio. Então, tá aí, pessoal, as dicas, as oportunidades e o quanto nós temos. Porque o que é legal, né? Tem como cuidar, tem como tratar, nós temos alternativas. Porque quando não tem, chega às vezes numa condição muito deteriorada dos aspectos emocionais, a ponto do empresário, você falou que a palavra é paranoia, tá certo? Que é o nome que na realidade, é o nome neurose. Vulgar, né? Usado no... Mas neurose. Existe, de fato, ela tem uma base aí, então, científica, né? Tem, sim, tem. Inclusive, como lidar tecnicamente é possível lidar. E o importante é que, às vezes, eles não sabem eles sabem qual é a resposta, mas eles não sabem qual é a pergunta. Dizer, onde é que está o problema? Às vezes está nele. Está, às vezes, numa crise matrimonial, está numa cilada afetiva, está numa relação de sócios onde ficou desequilibrada. Então, são muitos aspectos psicológicos onde o dinheiro é terapêutico. O dinheiro é a medida da saúde do empresário. E é essa sacada que a nossa missão trata, né, Renan? É por isso que a gente veio no mundo, para ajudar quem responde por 81% do PIB dessa nação. Olha isso aí, tá vendo, né, Nando? Mais do que um trabalho, é uma missão. Nando, você tem mais 3 minutinhos, me vem um caso, uma pergunta que eu acho que pode ser, assim, bem importante. Você falou sobre o dinheiro aí. O empresário, ele se compra, Nando, para suprir essas dores que ele tem? É por isso que às vezes aparece o dinheiro e a empresa tem dificuldade? Ele vai se comprando aí? Na realidade, quando ele começa a entrar em disfunção, nasce um primeiro traço, que é a impulsividade por aquisição. E aí vale um dado dizer o importante, que eu acho que é a gente sacar uma coisa, que é empreendedores por personalidade representam 3,5% a 5% da população mundial. Caramba! Nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário. São duas condições diferentes. Os empreendedores por personalidade, eles são mais inconstantes. Então, eles empreendem muito rápido, constroem um circo de Solé, mas eles podem derrubar esse circo de Solé muito rapidamente. Então, quando a gente pensa, eles se compram, na realidade, eles desovam narcisicamente, né? Voltado ao grande cara que ele se vê, a capacidade dele se preparar e se instrumentalizar para viver bem. Mas ele perde a condição de discernir que quem tem que viver bem primeiro é a empresa para ele viver bem. Então, eu costumo brincar, existem empresas que são ricas e empresários pobres. Existem empresas que são pobres e empresários são ricos. A grande sacada é que empresários e empresas devam ser ricos a partir de seus negócios, não a partir do empresário. Que show! Olha aí, pessoal, olha, sem palavras, Nando, para agradecer a você. A gente indo para o nosso encerramento, uma coisa muito rica, muito gostoso de ouvir. A gente poderia certamente não passar a noite discutindo. Eu falei hoje bastante com o Danilo, a gente adora, né, ter esses papos, porque tudo que faz a gente evoluir como ser humano é uma coisa muito legal. Nando, para nosso encerramento, eu queria te agradecer muito pela oportunidade desse bate-papo. De novo, volto a dizer, é uma honra ter você com a gente. Logo, logo a gente vai estar junto pessoalmente para continuar fazendo esse bate-papo, trazendo também, né, esse programa, as suas ações para dentro do nosso núcleo de trabalho, porque o que nós queremos, né, é perpetuar
esse conhecimento para as empresas, ajudar os nossos empresários, no fundo, construir o nosso país um pouquinho melhor. Porque quando nós tratamos o empresário, ele fica bem, ele gera emprego e ele contrata a gente, e a gente tem a oportunidade de evoluir com carinho e muita humildade um pouquinho mais no nosso país. Suas últimas palavras, sua despedida, fica à vontade. Um beijo no coração de vocês. Para quem quer me seguir, a gente está aprendendo. Eu sou um cara de bastidor, mas preciso fazer isso. O Instagram é Nando Garcia Psi. E a semana que vem, dia 10, 11 e 12, eu tenho uma maratona para explicar a funcionalidade do equilíbrio emocional. É gratuito, ao vivo, é só clicar lá na minha bio, se inscrever e votar ao vivo. Dia 10, 11 e 12. Então, quem quiser me segue lá, mas meu compromisso é subsidiar os núcleos para que tenham conhecimentos e qualidades de intervenção psicológica. Um beijo no teu coração, Renan. Muito obrigado, porque a nossa missão é muito digna e a gente precisa compartilhar nossos conhecimentos. Tá bem? Isso aí. É isso aí, Nando. Ó, primeira coisa, vou estar no evento. Então, repetindo, é Dia 10, 11 e 12, Triângulo da Funcionalidade, é uma maratona de aulas à noite, às 20 horas, terça, quarta e quinta, 10, 11 e 12 na semana que vem. Clicar na bio, é só se inscrever, é gratuito, eu vou estar lá ao vivo explicando o que é isso, inclusive na vida de empresários. Show de bola. Nando, muito obrigado. Um beijo para você aí, um beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Para quem está com a gente, pessoal, nós estamos participando do maior programa de reestruturação e expansão de empresas da América Latina. São 3 dias seguidos aqui de imersão total com os maiores especialistas da América Latina. Nando, trazendo tudo de novo, um pouquinho da rotina de cada empresário para contribuir e ajudar neste momento a gente construir um cenário melhor. Amanhã, a partir das 10 horas, mais uma live e eu vou estar aqui com você, direto, eu falo do meu querido banco, né, aqui, Nando, para trocar mais um pouquinho de ideia com todos, tá bom? Um super beijo, desejo uma excelente noite. Um beijo a todos. E até amanhã. Nando, obrigado. Obrigado, Renan. Beijos. Tchau. Sucessão. Tchau, tchau. Vamos repetir. Tchau, tchau.